Com os últimos acontecimentos, um novo conflito está se formando na Ucrânia, desta vez entre os Estados Unidos e a União Europeia. Essa disputa tem menos a ver com o presidente russo, Vladimir Putin, e sua operação militar especial, e mais com algo que a Ucrânia possui e que o resto do mundo deseja desesperadamente: minerais críticos. Os Estados Unidos já estão negociando um acordo com a Ucrânia para garantir acesso a esses recursos. Agora, a Europa entrou na disputa com uma proposta própria. No dia 24 de fevereiro, surgiram informações de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estavam em negociações. No entanto, não estavam discutindo formas de encerrar a guerra na Ucrânia, mas sim as vastas reservas de minerais críticos do país. Trump tem grande interesse nesses recursos, e de acordo com a BBC, os Estados Unidos e a Ucrânia estavam próximos de assinar um acordo que daria aos americanos um acesso significativo aos depósitos minerais ucranianos. Olga Stefanovina, vice-primeira-ministra da Ucrânia para a integração europeia e euroatlântica, escreveu em uma publicação que as negociações foram muito construtivas e que quase todos os detalhes já estavam finalizados. Ela acrescentou que a Ucrânia estava comprometida em avançar rapidamente para a fase de assinatura do acordo. As notícias vieram em meio a uma crescente pressão dos Estados Unidos sobre a Ucrânia. Trump tem sido surpreendentemente crítico em relação a Zelensky nas últimas semanas, chamando-o de ditador e até insinuando que a Ucrânia iniciou a guerra contra a Rússia. No entanto, essas declarações podem ter sido apenas uma cortina de fumaça. Talvez Trump estivesse tentando enganar Putin enquanto usava sua crescente relação com o presidente russo para pressionar a Ucrânia a ceder o que ele deseja. Com isso, parece que a estratégia funcionou. O debate sobre os minerais críticos da Ucrânia, no entanto, não é novidade. Quando Zelensky se encontrou com Trump em setembro de 2024, enquanto o então candidato ainda estava em campanha, ele apresentou um plano de vitória para a Ucrânia. Na época, havia rumores de que esse plano incluía um acordo para fornecer aos Estados Unidos acesso aos minerais ucranianos. Foi uma jogada estratégica de Zelensky. Ao oferecer a Trump algo que sabia que o futuro presidente dos Estados Unidos desejava, ele deu a Trump um motivo concreto para continuar apoiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Afinal, os Estados Unidos não teriam acesso a esses recursos se as forças de Putin conseguissem superar as defesas ucranianas. O acordo parecia estar se encaminhando para uma conclusão, mas um obstáculo surgiu. Quando as negociações começaram, Trump disse a Zelensky que os Estados Unidos queriam 50% de todos os minerais raros da Ucrânia. Segundo Trump, essa seria uma compensação justa pelo apoio militar e econômico que os Estados Unidos forneceram ao país nos últimos 3 anos de guerra. O presidente americano alegou que a ajuda total dos Estados Unidos à Ucrânia chegava a 500 bilhões de dólares. Com isso, Zelensky discordou. O presidente ucraniano afirmou que a assistência americana somava, na verdade, cerca de 100 bilhões de dólares e ressaltou que esse apoio foi concedido como uma doação, não como um empréstimo. Portanto, a Ucrânia não tinha qualquer obrigação de reembolsar os Estados Unidos por essa ajuda. O Instituto Kiel para a Economia Mundial, que acompanha o suporte financeiro à Ucrânia, coloca o valor real em um meio termo, embora mais próximo da estimativa de Zelensky. Segundo o Instituto, os Estados Unidos forneceram 119,79 bilhões de dólares à Ucrânia até o momento, com alguns bilhões adicionais ainda a serem alocados. Independentemente de quem estava certo, o acordo exigia demais da Ucrânia, e Zelensky recusou categoricamente. Não posso vender nosso país, declarou o presidente ucraniano, o que levou a uma reformulação do acordo. O novo rascunho, no entanto, foi ainda pior para a Ucrânia. Zelensky disse a jornalistas que a nova versão previa que os Estados Unidos teriam controle total sobre os minerais ucranianos. Além disso, não incluía as garantias de segurança que Zelensky exigia dos Estados Unidos. Não assinarei um acordo que 10 gerações de ucranianos terão que pagar, afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva após receber o rascunho do acordo. As opiniões internacionais sobre o acordo americano estão divididas. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, expressou apoio à proposta dos Estados Unidos. Em 24 de fevereiro, ele afirmou que o acesso aos minerais da Ucrânia era um grande prêmio e rejeitou as alegações de que os termos oferecidos pelos americanos eram abusivos. O que os ucranianos ganham com isso é o compromisso dos Estados Unidos, sob Donald Trump, com uma Ucrânia livre, soberana e segura,
argumentou Johnson. Outros analistas discordam, classificando o acordo como uma forma de colonialismo moderno, permitindo que os Estados Unidos assumam o controle da Ucrânia sem precisar invadir o país. A verdade provavelmente está em algum ponto intermediário, mas a maioria das opiniões converge para um ponto comum: o acordo proposto pelos Estados Unidos não era benéfico para ambos os lados. Foi nesse contexto que a União Europeia decidiu agir. Enquanto essas negociações aconteciam, a Europa acompanhava atentamente os desdobramentos. O continente já nutria preocupações em relação ao estilo imprevisível de Trump e temia que os Estados Unidos pressionassem a Ucrânia a aceitar o acordo, ameaçando retirar o suporte militar essencial para as forças de Zelensky. Além disso, havia incerteza sobre o impacto disso na OTAN, uma vez que Trump ainda deixava em aberto a possibilidade de retirar os Estados Unidos da Aliança de Defesa Coletiva. Diante desse cenário, a União Europeia decidiu elaborar uma alternativa. Em vez de permitir que os Estados Unidos assinassem um acordo unilateral pelos minerais da Ucrânia, os europeus apresentaram sua própria proposta. Esse novo acordo ofereceria à Ucrânia maior controle sobre seus recursos, ao mesmo tempo em que beneficiaria todo o continente. A proposta europeia foi apresentada em 25 de fevereiro, segundo informações divulgadas pelo site político. O relatório afirmou que a oferta foi feita no exato momento em que Trump alegava estar prestes a fechar seu próprio acordo com Zelensky. A negociação foi conduzida por Stephanie Sozerny, comissária europeia para estratégia industrial, durante uma visita a Kiev que marcou o 3º aniversário da invasão russa ao país. Sozerny afirmou que 21 dos 30 minerais críticos de que a Europa precisa podem ser fornecidos pela Ucrânia, tornando esse um acordo de benefício mútuo, segundo declarações feitas à agência de notícias Agence France-Presse. Ela enfatizou que a vantagem da oferta europeia é que o continente nunca exigirá um acordo que não seja vantajoso para ambos os lados. Essa proposta parecia estar mais alinhada com os interesses de Zelensky. Com a Europa, ele teria que ceder menos controle sobre os recursos minerais da Ucrânia e, ao mesmo tempo, manteria uma parceria de segurança com vários países. O acordo europeu parecia ser a escolha óbvia, mas um novo desdobramento trouxe incerteza para essa negociação. Mesmo enquanto Sozerny alegava que a União Europeia havia oferecido um novo acordo à Ucrânia, a Comissão Europeia negava a existência de tal proposta. No dia 25 de fevereiro, o Kiev Independent publicou uma reportagem na qual citava o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Reynier. Segundo Reynier, não há proposta, reforçando que a União Europeia já possuía um acordo formalizado com a Ucrânia desde 2021 por meio de um memorando de entendimento. O porta-voz acrescentou que o acordo firmado há 4 anos já estabelecia uma parceria entre a Ucrânia e a UE no setor de minerais críticos. Esse entendimento, segundo Reynier, não se limitava apenas ao fornecimento de matérias-primas para a Europa, mas também buscava estimular o desenvolvimento local e a criação de valor dentro da própria Ucrânia. Ele destacou que a cooperação entre Ucrânia e União Europeia não tinha a intenção de competir com os Estados Unidos e que as declarações de Sozerny foram apenas uma reafirmação do compromisso europeu com o acordo já existente. Essa contradição criou um ambiente de incerteza. De um momento para o outro, parecia que Estados Unidos e União Europeia estavam disputando o controle das vastas reservas minerais da Ucrânia. No instante seguinte, a UE recuava e afirmava que qualquer menção a um novo acordo era, na verdade, uma referência ao pacto assinado em 2021. No entanto, a confusão foi rapidamente ofuscada por outro acontecimento. Na madrugada de 26 de fevereiro, surgiram informações de que a Ucrânia havia chegado a um entendimento com os Estados Unidos sobre o tão disputado acordo de minerais críticos. Nenhuma confirmação oficial havia sido emitida pelo gabinete do presidente Trump até o momento da publicação das primeiras reportagens, possivelmente devido à diferença de fuso horário entre os dois países. Apesar disso, as informações preliminares indicavam que o novo acordo era mais favorável à Ucrânia do que a versão original apresentada por Trump em 23 de fevereiro. O Sky News relatou que o governo americano havia removido a exigência inicial de que os Estados Unidos recebessem 500 bilhões de dólares das receitas geradas pelos recursos minerais ucranianos. Essa mudança representava um recuo significativo por parte de Trump. Se o presidente dos Estados Unidos ainda acreditava que a Ucrânia devia 500 bilhões de dólares ao seu país, isso se tornava irrelevante, já que esse valor não seria mais extraído do acordo de minerais. Contudo, a Ucrânia também teve que fazer concessões na versão revisada do pacto.
O novo rascunho não incluía um compromisso formal dos Estados Unidos de fornecer garantias de segurança caso um cessar-fogo fosse negociado entre Ucrânia e Rússia. Essa omissão representava um risco para a Ucrânia, que temia ser novamente atacada pela Rússia enquanto tentava reconstruir o país durante uma eventual trégua. Ainda assim, o acordo marcava um avanço significativo nas relações entre Zelensky e Trump. Assim que fosse assinado, inauguraria uma nova parceria de longo prazo entre os dois países, garantindo aos Estados Unidos o acesso que desejavam aos minerais estratégicos da Ucrânia. Embora a ausência de garantias de segurança fosse um problema para Kiev, era razoável supor que, caso Putin retomasse as hostilidades após um cessar-fogo, os Estados Unidos teriam interesse em intervir. Se não fosse para proteger a Ucrânia, ao menos para garantir que o fluxo de dinheiro gerado pelos minerais continuasse fluindo. Mas, afinal, por que os minerais ucranianos despertaram tanto interesse e quase levaram a um confronto diplomático entre Estados Unidos e UE? De acordo com as declarações de Sozerne no dia 25 de fevereiro, a Ucrânia abriga 21 dos 30 minerais raros que a União Europeia classifica como essenciais. O Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental afirma que a Ucrânia detém 5% das reservas mundiais desses minerais, incluindo lítio, grafite, nióbio e cobalto. Em 2022, a vice-ministra ucraniana de Proteção Ambiental e Recursos Naturais, Svetlana Grinchuk, destacou esse fato durante um evento da Comissão Econômica da ONU para a Europa. Ela ressaltou que, apesar de representar apenas 0,4% da superfície terrestre do planeta, a Ucrânia possui um volume impressionante de minerais raros, o que a transforma em um verdadeiro baú de tesouros à espera de aliados dispostos a ajudar a explorar esses recursos. O lítio é o principal deles. Esse mineral é essencial para a fabricação de baterias recarregáveis, usadas em dispositivos como smartphones, laptops, carros elétricos e até armamentos de última geração. E a Ucrânia possui muito desse material. De acordo com a Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, o país tem cerca de 500 mil toneladas de lítio em suas reservas. O grande problema é que dois dos principais locais de mineração do país, Shevchenkivis, em Donetsk, e Krutabalka, em Zaporizhia, estão atualmente situados em zonas de conflito. A Rússia está ativamente combatendo a Ucrânia em territórios que contêm grandes depósitos de minerais raros. Isso dificilmente é uma coincidência. Por trás de toda a retórica de Putin sobre recuperar a Ucrânia como parte da Rússia, há um claro desejo de colocar as mãos nesses recursos valiosos. Essa é uma das razões pelas quais, ao longo de 2024 e 2025, o presidente russo concentrou seus esforços militares na região de Donetsk. Putin espera que, ao conquistar esse território, consiga garantir um fornecimento contínuo de lítio para a Rússia. Se um plano de paz permitir que Moscou mantenha as áreas que já controla, a Rússia passará a ter controle total sobre os depósitos minerais de Donetsk. Atualmente, estima-se que o Kremlin já tenha domínio sobre 40% dos minerais metálicos da Ucrânia. Além disso, a Rússia ocupa territórios que abrigam 63% das minas de carvão da Ucrânia, bem como metade dos depósitos de césio, tântalo, manganês e elementos raros do país. A ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sovorodenko, afirmou que esses recursos, por si só, valem cerca de 350 bilhões de dólares. Capturar essas riquezas é um pilar da estratégia de guerra de Putin, pois reduz drasticamente as fontes de receita do governo ucraniano. Antes da invasão russa de fevereiro de 2022, os minerais representavam 6,1% do PIB da Ucrânia e 30% de suas exportações totais. E além do lítio, há outros recursos que chamam a atenção dos Estados Unidos e da Europa. Em 2019, a Ucrânia forneceu 7% do titânio usado no mundo, um metal raro empregado na construção de aviões e usinas nucleares. O país também era responsável por 20% do suprimento global de grafite, material essencial para reatores nucleares e veículos elétricos. Os números mostram que a Ucrânia está bem posicionada para atender à crescente demanda global por esses recursos. Com grandes reservas de todos esses materiais, a Ucrânia pode se tornar um ator fundamental no cenário global, não apenas como fornecedora para os Estados Unidos e a UE, mas como uma potência estratégica no mercado de minerais raros. Os próximos dias serão críticos para definir o rumo dessas negociações. Com Trump determinado a garantir um acordo para os Estados Unidos, a União Europeia tentando proteger seus interesses e a China observando atentamente,
A Ucrânia se encontra no centro de uma batalha econômica e geopolítica que pode determinar não apenas o futuro de sua economia, mas também sua própria sobrevivência como nação independente. A decisão de Zelensky sobre qual proposta aceitar não afetará apenas a economia da Ucrânia, mas também sua posição estratégica no cenário global. Se o país optar pelo acordo com os Estados Unidos, Trump garantirá aos americanos o controle sobre minerais raros essenciais para a indústria de tecnologia e defesa. Isso fortaleceria a economia americana e ajudaria a reduzir a dependência dos Estados Unidos da China nesse setor. No entanto, o custo para a Ucrânia seria alto. O país perderia grande parte do controle sobre seus próprios recursos naturais e poderia ficar ainda mais dependente de Washington, especialmente se o acordo não incluir garantias de segurança contra futuras agressões russas. Por outro lado, se Zelensky escolher a oferta da União Europeia, poderá manter mais autonomia sobre seus minerais raros e, ao mesmo tempo, consolidar a integração da Ucrânia ao mercado europeu. Isso tornaria o país menos vulnerável às oscilações da política americana, já que a UE, diferentemente dos Estados Unidos sob Trump, não tem demonstrado sinais de querer reduzir seu apoio a Kiev. Existe também a possibilidade de que Zelensky tente uma terceira via, negociando diretamente com a China. Pequim já demonstrou interesse nos minerais ucranianos e poderia oferecer um acordo alternativo que incluísse investimentos em infraestrutura e apoio econômico, sem as exigências políticas impostas por Washington ou Bruxelas. No entanto, essa opção seria extremamente arriscada. Se a Ucrânia começasse a negociar com a China, poderia perder o apoio tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, colocando o país em uma posição ainda mais vulnerável diante da Rússia. Independentemente da escolha de Zelensky, a guerra na Ucrânia está cada vez mais se transformando em uma disputa econômica e geopolítica que vai muito além do campo de batalha. Os Estados Unidos querem garantir que a China não continue dominando o mercado de minerais raros e veem na Ucrânia uma oportunidade de fortalecer sua posição nesse setor. A União Europeia, por sua vez, busca proteger sua própria indústria e manter a Ucrânia dentro de sua esfera de influência, evitando que Washington ou Pequim assumam o controle sobre os recursos estratégicos do país. Enquanto isso, a Rússia continua tentando conquistar mais território para garantir acesso direto a essas riquezas minerais. Se Putin conseguir manter o controle sobre partes do leste da Ucrânia, poderá usar esses recursos como moeda de troca em futuras negociações de paz, garantindo uma vantagem estratégica para Moscou. Isso significa que, mesmo que um acordo de cessar-fogo seja alcançado, a disputa pelos minerais raros da Ucrânia continuará sendo um dos principais fatores que determinarão o futuro do país. Nos próximos meses, veremos como essas negociações vão se desenvolver e qual será o impacto da decisão de Zelensky. O que está claro é que a Ucrânia se tornou um campo de batalha não apenas militar, mas também econômico e geopolítico, onde grandes potências competem por influência e recursos. Se o governo ucraniano conseguir jogar suas cartas corretamente, poderá usar essa disputa a seu favor para garantir um futuro mais estável e seguro. Se não, corre o risco de se tornar apenas mais uma peça no tabuleiro de xadrez das grandes potências globais. Com isso, o que acha desse cenário? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais análises como esta. Obrigado por acompanhar.